irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós temos a grata satisfação de receber o pastor Ricardo Campos. Por favor, pastor. O pastor Ricardo Campos, ele mesmo vai fazer as apresentações. Olá, queridos, boa noite, graça e paz em nome de Jesus, amém? Todos estão bem? Que igreja mais linda é essa? Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer na pessoa do pastor Mauro, pela oportunidade da gente estar aqui juntos mais uma vez. E nós temos ido em algumas igrejas, temos visitado, pregado, divulgado esse livro que o Senhor compartilhou comigo, e tem sido uma grande alegria, e eu tenho dito que é uma grande alegria quando eu chego aqui em cima e eu posso contemplar o rosto de mais e mais pessoas que fazem parte da mesma família e que em breve nós estaremos juntos diante do trono, no céu, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, mais choro. E eu quero saber aqui, quem vai para o céu aqui? Amém. Nós somos parte da mesma família e é uma grande alegria nós estarmos aqui juntos nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor e aquilo que Ele quer falar no nosso coração nessa noite. Você está pronto para receber? Amém. Eu quero compartilhar primeiro, rapidamente, como nasceu esse livro. Nós já estivemos na Igreja Cristã ali em Campinas, num domingo, e também na segunda passada eu estive ali no Superação e foi uma bênção, pastor. Foi muito bom estar ali e hoje estamos aqui em Indaiatuba, nessa cidade linda. E eu quero compartilhar com vocês como nasceu esse livro, essa obra tão maravilhosa que Deus compartilhou comigo, que chama O Deus que Eu Não Conhecia. Nasceu de uma forma muito inesperada. Eu e Jana, minha esposa, estamos aqui. A minha mãe também está aqui. As nossas queridas amigas que nos trouxeram. E nós morávamos em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Estávamos pastoreando uma igreja lá. E no final de 2023 eu fui acometido por uma doença emocional muito difícil, como ataques de pânico, crise de ansiedade. E por causa de muitos motivos, e realmente foi um tempo muito complicado e muito difícil para nós. E por decisão dos pastores, e nós também entendemos que era tempo de voltar ao Brasil para um tratamento médico. O tratamento médico não tinha sido muito eficaz lá nos Estados Unidos. E quando nós chegamos aqui no Brasil, nós procuramos um programa de aconselhamento bíblico pastoral. É uma igreja batista em Campinas que eles têm esse programa de aconselhamento, mesmo para quem não é membro, e atende semanalmente quem quiser passar por aconselhamento diante de coisas que estão vivenciando. E logo nas primeiras sessões de aconselhamento, o pastor Oswaldo, um senhorzinho maravilhoso, ele me atendia semanalmente. Ele disse: Ricardo, quero que você escreva um diário de quem Deus é para você. E eu falei: tá bom, vou obedecer essa tarefa. E eu comecei a escrever, mas é claro, vocês podem imaginar, sem intenção nenhuma de livro, né? Que cabeça que eu tinha para escrever um livro, ainda estava, né, debaixo de remédio, estava com as crises, então não tinha cabeça para escrever livro nenhum. Mas Deus, Ele sempre nos surpreende. E eu comecei a escrever: Deus é o meu Pai. Depois, no segundo dia, Deus é o meu Senhor. No terceiro dia, Deus é o meu pastor. E quando eu menos esperei, o Senhor soprou nos meus ouvidos que estava nascendo um livro de devocional sobre os atributos de Deus. E aí eu pensei: puxa, um livro de devocional é legal, mas 365, eu até pensei em 366, reservado um para o ano bissexto. Como que eu ia achar 366 atributos de Deus? Porque se nós começarmos a falar aqui, a gente vai falar, né? Deus santo, Deus onipotente, onipresente, maravilhoso, conselheiro, fiel. Mas talvez a gente elegeria aqui juntos hoje uns 100. Mas 366, onde que eu ia arrumar? E de uma forma tão espontânea,
os atributos foram nascendo em conversas, em cafés com amigos, nos meus devocionais, em pregações, e quando eu vi, eu já tinha os 366 títulos na mão para desenvolver os devocionais. E eu comecei a desenvolver os textos, os devocionais, e em 10 de dezembro de 2024, eu lancei esse livro, que é então um devocional sobre os atributos de Deus. Só que para nossa surpresa maior, porque Deus ele sempre nos surpreende, só que também ele faz além da expectativa, não é? Quando eu me deparei, eu já tinha ultrapassado os 366 atributos, e hoje eu estou com quase 600 atributos, lançando o volume 2 desse livro, que vai ser em novembro ou dezembro desse ano. Mas por quê? Simplesmente por uma razão. Porque Deus, ele é inesgotável. Deus é inesgotável. Então, eu tenho aqui o volume 1, em novembro ou dezembro, vou convidar vocês, vou mandar para o pastor Mauro depois, a pastora também, para estarem conosco, para o lançamento do volume 2 do Deus que eu não conhecia. E é um devocional diferenciado, porque devocionais são lançados, né? Eu tiro esses 10 minutinhos primeiro para explicar para vocês sobre o livro, que eu acho muito importante. Os devocionais são uma bênção que são lançados aí, mas falam muito sobre nós. Esse devocional ele vai falar só sobre Deus, sobre quem Ele é. Nós precisamos desesperadamente conhecer quem Deus é, não é verdade? E eu brinco que se nós fizermos aqui um estudo sobre a vida do pastor Mauro por 30 dias. Então, cada um aqui fala uma característica do pastor Mauro. Pastor Mauro é muito generoso. Pastor Mauro é um conselheiro bondoso. Pastor Mauro é uma pessoa extrovertida. Ao final de 30 dias, a gente vai estar apaixonado pelo pastor Mauro, porque quantas características elegidas do pastor Mauro. Só que o pastor Mauro, assim como eu, é imperfeito e vulnerável a falhas. Agora imagine vocês, ao final de 366 dias, estudando sobre um Deus que é perfeito e que nunca falha. Nós estaremos muito mais apaixonados por Ele, com certeza. E os atributos eu costumo dizer que eu dividi em atributos conhecidos, como esses que a gente falou, né? O Deus onipotente, onipresente, Deus santo. Os atributos desconhecidos, tem aqui o Deus das viúvas, tem também o Deus dos pobres, tem também o Deus do luto, tem também aqueles atributos que eu chamo de massageadores. São aqueles atributos que a gente gosta de ouvir e que Deus faz. O Deus dos sonhos, o Deus dos milagres, o Deus que concede os desejos do coração. Tem também os atributos martelos, são aqueles que eu digo que ninguém gosta de ouvir, mas que Deus também é. O Deus que disciplina, o Deus justo, o Deus que golpeia, o Deus que vomitará o morno. Então tem os atributos martelo também. E tem também os atributos diferentes, que talvez você nunca ouviu, como o Deus dos aniversários, a importância que o Senhor nos diz para comemorarmos os nossos aniversários, o Deus do sal, o Deus do combo, que é tudo surpresa para quem adquirir esse livro. Então eu quero te encorajar, no final nós estaremos ali vendendo esse material, e você pode adquirir um para você e adquirir de presente também, porque é um livro que está numa linguagem bem acessível para nós que já conhecemos o Senhor e para pessoas que também não conhecem. Tem muitas pessoas comprando de presente para dar para pessoas que não são cristãs, porque a pessoa ela vai conhecer a Deus. Tem aqui o Deus que cancela a dívida, tem devocionais aqui bem evangelísticos que falam sobre a obra de salvação, então você pode adquirir. Dentro desse devocional tem algo muito curioso que eu vou compartilhar com vocês, que é um sumário, um QR Code que tem o sumário de todos os devocionais, os atributos em ordem alfabética, para você não se perder. E embaixo tem um outro QR Code do Spotify, que você pode clicar a câmera do seu Spotify aqui, e você vai ser levado para um álbum desse livro com 48 horas de música de louvor e adoração, em português, inglês e espanhol. Então você pode
aqui está bem completo. Você vai ter um tempo de adoração, tempo do seu devocional, tempo da leitura bíblica. E aqui dentro nós temos o versículo, o texto que eu desenvolvi, um espaço para você fazer a sua própria oração e também a leitura bíblica anual, separado já por capítulos para que você leia a Bíblia toda em um ano. Então o devocional ele está bem completo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado, e eu quero te encorajar, no final, a adquirir o seu devocional e também levar de presente. E você pode perguntar, mas nós já estamos no dia 17 de março, né? 16, perdão. 17 amanhã. Como eu vou adquirir agora um devocional que já começou? Não tem problema, você pode fazer de 16 de março até 16 de março do ano que vem. Porque não é um devocional para 2025, é um devocional para qualquer ano. Ou você pode fazer os anteriores. Então você pode adquirir e ser muito abençoado. Amém? Bom, nós vamos falar rapidamente então sobre 3 atributos de Deus que eu quero compartilhar. 3 que eu escrevi, que estão aqui. E o primeiro é o Deus das portas abertas. E eu quero que você pense, enquanto isso, antes de falar disso, eu quero só explicar para vocês sobre os atributos. Isso eu acho que é muito importante. Vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, mas existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São aqueles que dizem respeito somente à grandeza e à natureza de Deus. São aqueles que não são compartilhados com a humanidade. Esses são chamados de atributos incomunicáveis de Deus. Quais são? A soberania, a onipotência, a onipresença, a onisciência. São os atributos que não se comunicam conosco, seres humanos, porque eles são inerentes à pessoa de Deus, somente à pessoa de Deus. E tem os atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles que, de uma certa forma, o Senhor compartilha conosco, para que nós exerçamos isso aqui na terra. Por exemplo, o amor, a bondade, o Deus paciente, a sabedoria, a justiça. Quando a gente expressa essas qualidades em nossas vidas, nós estamos refletindo a imagem e o caráter de Deus. Mas isso só é possível na dependência do Senhor. Então eu quero que vocês entendam, porque como é um devocional que fala só sobre os atributos incomunicáveis diz respeito somente ao Senhor. Grava, por exemplo, a onipotência. Atributos comunicáveis são aqueles que são compartilhados de uma certa forma conosco, seres humanos, como o amor, que a gente exerce o amor para com os outros através da pessoa do Espírito Santo em nós. Amém? Então, o primeiro atributo que eu quero compartilhar com vocês é o Deus das portas abertas. E o Deus das portas abertas é um atributo que é um daqueles lá massageadores, né? Porque quem aqui não quer uma porta aberta na sua vida? Todo mundo quer uma porta aberta. Então, nessa porta aberta, eu quero que você pense em algo no seu coração que você deseja. Essa porta aberta pode ser um sonho, pode ser, por exemplo, uma gravidez que não acontece, pode ser um concurso público que você está esperando, pode ser, de repente, uma vaga em alguma coisa, ou qualquer outro sonho. Então, eu quero que você, nessa hora, pense qual é a porta que você deseja que o Senhor abra na sua vida, de repente, esse ano. E eu vou ler para vocês, então, o devocional, o Deus das portas abertas. E o texto que ele baseia esse devocional é o de Gênesis 41, 43, que fala sobre a história de José, tá? Então eu vou ler o que eu escrevi sobre o Deus das portas abertas. A história de José é uma das mais fascinantes que podemos ler. Vemos claramente a manifestação da glória de Deus na humildade desse jovem. Seu lindo coração e sua determinação em seguir a integridade fez com que as portas do Egito fossem abertas a ele, ou melhor, escancaradas. Nossa mente ansiosa e nossa alma precipitada nos levam a ter atitudes exageradas e muitas vezes arrombar as portas. Os nossos sentimentos aflorados e as nossas emoções inflamadas nos carregam ao mar das frustrações quando as portas não se abrem. Sabemos que é um processo viver isso, pois Deus conhece a nossa humanidade, mas sabemos também que é possível, através da atuação do Espírito, que as portas que
que Deus tiver serão abertas. Ninguém poderá impedir. As portas que Deus quiser serão destrancadas. Ninguém poderá trancar. As portas que Deus planejar serão destravadas. Ninguém poderá travar. José conheceu isso bem de perto. Passou por situações de terror e desconforto. Porém, Deus honrou a integridade, obediência e amor de seu coração. Não só abriu a porta, como honrou. No versículo de Gênesis 41, 43 diz: também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Independente da porta que estejamos esperando ser aberta, seja ela um emprego, uma contratação, um visto, uma vaga hospitalar, um lugar específico ou qualquer outra coisa, ela vai ser aberta por Deus, de acordo com a vontade e o tempo dele. E quando essa porta se abrir, nunca vamos esquecer de agradecer ao Deus das portas abertas. E esse devocional, ele gerou essa ministração e eu quero compartilhar alguns princípios que tem nele com vocês. O primeiro é que todo processo faz parte para que o plano de Deus se cumpra. José vivenciou um processo muito doloroso. Quem conhece aqui a história de José sabe, foi jogado na cisterna, vendido pelos irmãos, depois foi comprado lá por Potifar, a mulher de Potifar assediou ele, foi para a prisão. Então José passou por um processo muito difícil e muito doloroso. Mas Deus, na sua economia divina, Ele não desperdiça nenhuma experiência e nenhuma oportunidade. Todo processo que nós vivenciamos será usado para que os planos e os propósitos perfeitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Vocês viram aqui o nosso testemunho que eu contei tão rapidamente, tão sucinto, de tudo que nós vivenciamos, e diante de tudo que aconteceu, nasce um devocional tão maravilhoso como esse. E aí eu te encorajo, meu irmão, eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, você que chegou aqui no dia 16 de março de 2025, está ouvindo essa palavra, de repente você chegou aqui debaixo de um processo doloroso, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. De repente você está enfrentando uma dificuldade, uma crise, mas eu estou aqui para te encorajar. Fica firme aí, meu irmão, porque vai passar, e o Senhor vai usar esse processo para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que os propósitos e os planos do Senhor se cumpram, e para que essa porta que você está esperando seja aberta. Então fica firme aí, não desista, não desanima, se apega no Senhor, vai aos pés da cruz todos os dias, e fica firme, porque o Senhor não desperdiça nenhuma experiência e nenhuma oportunidade. Amém? O segundo princípio que tem aqui é que somente Deus tem o poder de abrir e fechar portas. Nós vemos que Faraó, com todo o seu domínio da época, com todo o seu sua riqueza, o seu senhorio, Faraó teve que se dobrar diante da vontade de Deus e colocar José como governador do Egito. O copeiro teve que se dobrar. Nós vemos no final da história que os irmãos tiveram que se dobrar diante de José também. Então, meus irmãos, eu quero dizer que quando Deus quer, o negócio acontece, ninguém pode parar. Quando é da vontade do Senhor, Ele abre a porta e ninguém mais pode fechar. Então eu quero te encorajar aí nessa porta que você está esperando ser aberta. Eu estou aqui para te encorajar nessa noite, para ser um instrumento do Senhor, para erguer você nessa noite, erguer o seu coração e te encorajar que a porta que você está esperando ser aberta, Ele mesmo vai abrir. E se Ele tiver que dobrar um chefe, Ele vai dobrar. Se Ele tiver que dobrar um consulado para te dar um visto, se Ele tiver que mudar uma lei, se Ele tiver que dobrar de repente alguém da sua família, o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e é Ele quem tem todo o governo. Ele tem o domínio completo nas mãos, porque Ele é Senhor sobre terra e céus, e ninguém pode ir contra o Senhor. Então a porta que Ele tiver, Ele mesmo vai abrir. E ninguém poderá parar, e ninguém poderá discutir e ir contra Ele. Só que aí entra um outro processo em nós, que é o processo de confiança, porque não é fácil confiar. Eu digo para vocês aqui, a começar de mim, nós mesmo queremos ir abrir as portas, nós mesmo queremos arrombar as portas.
Nós mesmos queremos ser Deus às vezes e dar uma ajudinha para o Senhor. Mas a gente vendo na história de José, quando ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, ele diz: quando sair daqui, me lembra de mim. Ele só disse isso, e ele não fez mais nada. E nós vemos no capítulo seguinte que quando o faraó teve sonho, o copeiro, o Espírito Santo lembrou o copeiro de José. E ele foi lá e José saiu e depois se tornou o governador do Egito. Então essa é uma palavra para o meu coração e para o seu coração. A gente não precisa lembrar ninguém. A gente não precisa ficar tentando ser visto pelas pessoas, se mostrar para o nosso chefe, se mostrar para alguém que você quer que a porta seja aberta. Não precisa, porque Deus, Ele está vendo tudo, e Ele mesmo é quem vai abrir a porta. Mas eu estou dizendo para vocês e falando para mim também, porque não é fácil confiar. A gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer que as pessoas se lembrem da gente, a gente quer mandar aquela mensaginha, a gente quer atropelar o processo, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que não é necessário, porque Deus é o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que está no nosso coração. Então se Ele tiver essa porta, Ele mesmo vai fazer, Ele mesmo vai lembrar quem tiver que lembrar, Ele mesmo vai dobrar quem tiver que dobrar. Não precisamos ajudar o Senhor, Ele é Deus. Ele mesmo tem o poder de abrir e fechar portas. E o tempo e a vontade, como nós falamos no final do devocional, pertencem exclusivamente a Ele. E a nossa posição enquanto isso, para finalizar esse primeiro atributo? Quero que você abra aí, você está pertinho aí, abra no Gênesis 39, versículo 3 e 4. Vamos ver o que fala sobre José. 39, 3 e 4. Olha o que diz: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, logo lá na casa de Potifar, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. José, meus irmãos, foi um exemplo de fidelidade, de santidade, de entrega ao Senhor, e a nossa posição é somente essa: nos mantermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Cabe a nós somente obedecer e nos mantermos assim, e agirmos com o espírito de excelência. Eu sempre dou esse exemplo. Você está esperando a porta de um concurso ser aberta, passou, mas está na fila, estou dando esse exemplo, e de repente a porta que você quer que seja aberta, que você pensou hoje, é essa. Só que enquanto a porta não está aberta, você vai no seu trabalho, você atrasa, você fala mal de todo mundo, você reclama, porque Deus não abriu ainda a porta que eu quero. Mas nessa noite, nós estamos aqui diante do Senhor para aprender que o espírito de excelência nós devemos manter. Enquanto o concurso não abriu, meu irmão, dê o seu melhor no seu trabalho que você está agora. Não fale mal, trabalhe, dê o seu melhor, porque na hora certa, na vontade e no tempo do Senhor, essa porta vai se abrir. Só que manter um espírito de excelência, santidade e integridade não é para que a porta seja aberta, mas é porque eu amo o Senhor. Porque senão nós entramos num outro problema, que é a barganha com Deus. Deus, o Senhor está vendo, eu estou aqui na igreja cristã todo domingo, dou meu dízimo, não perco um culto de ceia, estou lá quietinho no meu trabalho mesmo não querendo estar, e essa porta não abre, Senhor? Não. Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui dando dízimo, eu estou na ceia, eu estou lá fazendo o meu melhor no trabalho, porque eu amo a Deus, e não porque eu quero que a porta seja aberta, porque Ele é digno da minha obediência, da minha integridade, do meu amor por Ele, e por consequência o Senhor vai abençoar. Mas nós fazemos, meus irmãos, o bicho complicado muitas vezes que somos nós, estou dizendo de mim também, a gente mistura tudo, a gente inverte todas as coisas. Não, vamos nos manter santos, irrepreensíveis, porque eu amo a Deus e eu quero obedecer a palavra dEle. Amém? Então fica firme aí, e quando essa porta for aberta, não arrombe, lembre disso, não arrombe a porta. Quando essa porta for aberta, pode testemunhar para nós, porque Deus é bom, Ele atende desejos do coração, o Senhor é um Deus que realiza sonhos, e a nós apenas cabe nos mantermos diante do Senhor com integridade, espírito de excelência como José,
E quando a gente menos esperar, como foi com José, que nem imaginava sequer um dia ser governador do Egito, o Senhor vai nos levar para desfrutar das promessas, dos milagres e das bênçãos que Ele tem para nós. Amém? O segundo atributo que eu quero compartilhar com vocês, então o primeiro, nós falamos de um atributo massageador, né? Embora teve algum martelinho no meio, mas foi gostoso ouvir sobre as portas abertas. Agora vai ser um dos atributos martelos. Tá? Quem está preparado para o martelo aí? É bom, né, ouvir mensagens também que nos confrontam. O Deus da luz. Esse devocional nasceu um dia em que eu e a Jane estávamos numa padaria e nós começamos a conversar sobre as portas, os quartos escuros que existem dentro de nós. E que Deus aos poucos vai jogando luz para nos santificar. E eu escrevi sobre o Deus da luz. E o versículo tema é Salmo 18, 28, que diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Todos nós sabemos e ensinamos que somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo e casa do Eterno. Não é verdade? Todos nós falamos isso. Sou templo do Espírito Santo. Que glória maravilhosa, que privilégio inexplicável. Porém, como todo templo, toda morada e toda casa, existem quartos, salas, gavetas e caixas. Muitas delas mofadas, abandonadas, escuras ou cheias de bagunça. Assim somos nós. O entendimento do templo é real, mas a consciência do pecado não. A oratória é incrivelmente impecável, mas a prática é estupidamente pecaminosa. Ah, se não fosse o Deus da luz, que sonda o coração e examina a mente. Ah, se não fosse a lanterna celestial a abrir os quartos escuros e as salas abandonadas do templo. Ah, se não fosse a lâmpada santificadora do Espírito abrindo as gavetas bagunçadas e as caixas mofadas da casa. Certamente esse templo já teria sido destruído. Essa morada estaria arruinada e essa casa acabaria demolida. Cantemos ao Deus da luz, que se importa e não nos deixa como estamos, transformando em luz as nossas trevas. Ele é santo e só pode habitar em um ambiente santo também. Que todos os quartos, salas, gavetas e caixas escondidos em nós mesmos sejam revelados, para que nós possamos não somente ensinar, mas sermos verdadeiramente o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo e a casa do Eterno. Toda glória seja dada ao Deus da luz. Esse devocional nos fala, em 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o propósito do Senhor, nos santificar. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí você pode estar pensando aí, puxa, mas que quartos escuros são esses que Deus tem que iluminar? Você sabe, eu também sei. Nós não somos perfeitos. Nós podemos ser santos, íntegros, a cada dia buscando, dia a dia, glória em glória, mas não somos perfeitos. E aos poucos o Senhor vai iluminando as nossas trevas e aquilo que a gente precisa melhorar. E aí você diz, como nós falamos aqui, mas Ricardo, eu tenho sido tão certinho com as minhas coisas, pago os impostos, venho nos cultos, dou o meu dízimo, tenho feito as coisas tão direitinhas, mas de repente tem pecado na inveja, tem pecado na fofoca, na maledicência, tem pecado na mentira, tem pecado na ira, tem pecado na gula, tem pecado nos pecados sexuais. De repente a falta de perdão, tá indo tudo direitinho, fazendo tudo bonitinho, vindo nos cultos, mas não olha na cara de uma pessoa, não fala com alguém da família, come exageradamente, faz uma fofoquinha ali, faz outra mentirinha ali, se ira com o cônjuge, olha de baixo para cima nas pessoas aqui na igreja, tem inveja. Eu estou dizendo isso para vocês, meu irmão, porque dia a dia nós precisamos nos render ao Senhor para que Ele jogue luz nos nossos corações.
E quando chega nesse ponto, eu sempre uso o exemplo das redes sociais. As redes sociais são uma bênção, se nós sabemos usá-las. Mas de repente, meus irmãos, em apenas 10 minutos em um acesso no Instagram ou no Facebook, nós podemos pecar no mínimo 5 pecados diferentes em apenas 10 minutos. Invejamos a pessoa, metemos a boca naquela pessoa, quando a gente vê uma coisa, a gente fala, comenta com alguém que está do lado. De repente aparece alguma cena que não é boa ali, pecou também. De repente, alguma mulher ou homem sem roupa. Em questão de 10 minutos, cometemos 5 pecados diferentes. E aí a gente vai levando a vida normal, porque eu estou vindo no culto certinho, estou dando dízimo certinho, estou pagando o imposto certinho, só que esqueço de me arrepender da fofoca, que é pecado também, da inveja, dos ciúmes, da maledicência, da ira, da gula e daquela lista que vocês conhecem de pecados. E eu quero que vocês abram aí na Bíblia, Salmo 139. Por gentileza, Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, 23, 24. Esses 2 versículos, meus irmãos, tem que ser o versículo de cabeceira de todos os dias quando a gente acordar. E dizer: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos os dias, meus irmãos, quando nós acordarmos, precisamos decorar esse salmo. Decorar, a hora que a gente abrir os nossos olhos, a gente possa dizer: Senhor, sonda-me e conhece, prova-me os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque nós desejamos agradar ao Senhor. Eu sei que se você está aqui, sentado nessa cadeira, assim como eu estou aqui, nós estamos aqui porque amamos a Deus e queremos agradar ao Senhor. Então nós temos que pedir: Deus, joga luz nesses quartos escuros do meu coração. Eu tenho lido Salmos agora, recentemente, feito uma leitura bem atenciosa no livro de Salmos, e me chamou muito a atenção no Salmo 19, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, que diz assim, os versículos 12, 13 e 14, olha o que o salmista diz: quem é capaz de... Pode abrir, é melhor. Salmo 19, você já está aí em Salmos, Salmos 19, versículo 12, 13 e 14. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e eu vou falar esse salmo e eu queria que você repetisse depois de mim, mesmo com os olhos abertos, fechados, como você quiser, mas faz com muita atenção. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Podem repetir. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. E o Salmo 37, que foi um outro que eu li, e eu fui muito confrontado por esse versículo. Você pode abrir também Salmo 37, versículo 8, olha só. Salmo 37, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal.
E tantos outros versículos, tantas outras referências que nós temos, onde o Senhor vai nos confrontar e jogar luz nos quartos escuros dos nossos corações. E eu digo que muitas vezes os nossos cônjuges, eles são esses instrumentos para jogar luz nos nossos corações. Os pastores, os irmãos da igreja. Aqui tem o devocional que eu escrevi, o Deus do ferro que afia o ferro. Então, muitas vezes nós chegamos de repente em casa, tanto eu falo para a Jana, quando ela fala para mim, olha amor, aquilo, a gente estava naquela conversa lá, o jeito que você falou com a pessoa não foi legal. E aí a gente é um instrumento para jogar luz, ou ela fala, amor, aquilo que você falou soou como fofoca, não foi legal também. E nós podemos ser esses instrumentos na vida uns dos outros, para que nós possamos ser santificados. Só que para isso precisa do quê? De humildade, de coração disposto, que daí já é o outro pecado do orgulho, né? Que a gente não quer ceder, quando alguém fala a gente já fica armado. Que nós possamos ser, meus irmãos, conhecidos como homens e mulheres que são conhecidos como segundo o coração de Deus. São homens e mulheres que se dobram, que se rendem, que reconhecem, que pedem perdão, que se humilham diante do Senhor todos os dias, para que Ele seja aperfeiçoado em nós. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite e você deseja para que Ele jogue luz dentro de você, assim como dentro de mim. Amém? E o último atributo que eu quero compartilhar e encerrar é o Deus da intimidade. O Deus da intimidade. Esse devocional eu não vou ler, vai ficar de surpresa para você adquirir o livro, mas nesse devocional eu falo sobre aquele exemplo, né? Talvez muitos conheçam que para a gente conhecer alguém de verdade, a gente tem que comer 1 quilo de sal juntos. Quantos aqui conheciam isso? 1 quilo de sal juntos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que fazer muitas refeições juntos. Se eu e Jana queremos ter intimidade com esse casal aqui, nós vamos ter que marcar jantares juntos, viagens juntos, vamos ter que fazer coisas juntos. Só que para isso vai muito sal. E nesse devocional eu falo que a gente tem que dar uma passadinha lá no mercado do céu e comprar 1 quilo de sal e comer sal todos os dias com o Senhor, na presença dEle. Estar ali todos os dias, estar ali buscando o Senhor, estar desejosos pelo Senhor. O Deus da intimidade, Ele nos salvou não somente para nos livrar do inferno também, mas para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele de intimidade. O Senhor nos salvou, nos tirou do império das trevas, e glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, é uma verdade que nós temos que cantar todos os dias, mas Ele também nos salvou porque Ele quer estar próximo de nós. O Senhor anseia por todos os dias encontrarmos com Ele, pararmos ali, sejam 15, 20, 30 minutos, pegar o nosso devocional, a nossa Bíblia, um louvor, e estar ali na presença do Senhor, como diz Mateus 6,6, entra, fecha a porta do seu quarto, se renda ao Senhor ali, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então o Senhor está nos chamando nessa noite, o Senhor está dizendo para nós sobre as portas abertas, como foi o primeiro atributo. O Senhor está querendo nos santificar nessa noite, como foi o Deus da luz, mas também o Senhor está nos chamando para perto dEle, para a intimidade com Ele, para aqueles momentos de quebrantamento, diante do Deus que mudou a nossa sorte e nos salvou. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de repente, uma semana que foi de repente muito conturbada, não buscou o Senhor, não leu a Bíblia, quando chega no domingo aqui, parece que está meio estranho, está meio vazio, aí a gente já começa a ficar crítico. Naquele domingo o louvor não foi tão legal, a palavra do pastor foi estranha, mas por quê? Porque nós estamos vazios de nós mesmos, estamos cheios de nós mesmos e vazios do Senhor. Mas aquela semana onde todos os dias nós ali adoramos o Senhor, nos quebrantamos, lemos a palavra, lemos o devocional, quando nós chegamos aqui no domingo nós já estamos incendiados. Então mesmo que o ar estiver quebrado, mesmo que o louvor eles errarem a letra, mesmo que alguma coisa aconteça, eu estou cheio da presença do Senhor, cheio de intimidade, então tudo será maravilhoso. Toda hora eu vou aplaudir, toda hora eu vou dar glória, porque
porque eu amo o Senhor, e durante a semana eu fui sendo cheio, e aqui no domingo foi só um derramar do meu amor por Ele, da minha adoração a Ele, porque o culto, meus irmãos, é isso, por isso que chama culto. Nós estamos aqui, claro, para receber uma palavra como essa, para sermos abençoados, mas o culto eu chego aqui para derramar o meu amor a Ele, para entregar a minha adoração a Ele. Muitos esperam com expectativa a pregação, ou o pastor conhecido, o pastor do fogo, e quer que o louvor acabe logo porque quer receber a palavra, quer receber uma profecia. Mas, meus irmãos, o momento tão esperado é a hora do louvor, onde eu vou entregar a minha adoração a Ele, onde eu vou derramar o meu coração, onde eu vou chorar aqui e dizer: Senhor, não tem problema, essa semana foi muito difícil, mas eu estou aqui levantando as minhas mãos, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, e não tem problema o que está acontecendo, o que importa é que eu te amo, e verdadeiramente estou aqui diante do Senhor, e tu és o meu Deus e o meu Salvador, e ainda que o Senhor não me faça mais nada, eu já sou salvo, já tenho o céu, já sou livre da condenação. É isso que nós precisamos. E eu tenho tentado, meus irmãos, diante do Senhor, levar essa mensagem de paixão nas igrejas. Precisamos nos apaixonar pelo Senhor, e é assim que eu vou encerrar essa ministração, meus irmãos. Nós não podemos nos acostumar a ser crentes, nós nos acostumamos com as coisas, nós nos acostumamos com o nosso cônjuge, e de repente a gente vê, a gente já está amigo, e é bom ser amigo, mas nós somos cônjuges. Nós nos acostumamos com o trabalho, nós nos acostumamos a vir na igreja, e nós acostumamos com Deus também. Aí os nossos olhos, eles não se molham mais de amor, o nosso coração não se derrete mais. Eu venho no culto de ceia, porque o culto de ceia lota, porque eu não posso perder o culto de ceia, senão eu vou para o inferno. Não, não é isso, meus irmãos. Eu venho no culto de ceia, desesperado para sentar aqui, pegar o meu cálice e o meu pão, e dizer: Jesus, obrigado pela salvação. É por isso, meus irmãos, o culto de ceia não deve ser o culto mais cheio, onde as pessoas lotam os bancos. Todos os cultos têm que ser assim, quando a paixão e o amor for latente dentro de nós. Meus irmãos, a gente se acostuma, e a gente vai na igreja no automático, a gente vai no domingo, se troca, correndo, vem no carro, vem falando mal de alguém, ou vem olhando Instagram, Facebook, e chega aqui tudo voado. Não, meus irmãos, no domingo, que é o dia do Senhor, coloque um louvor na sua casa, vai tomando café de manhã, vai sendo cheio da presença do Senhor, vem no carro louvando ao Senhor. Quando você está aqui, você já está pegando fogo de amor pelo Senhor. À noite a mesma coisa, eu venho de manhã, eu venho à noite, eu venho no culto de oração, ou seja, qualquer lugar que eu for, porque eu amo a Deus, porque Ele é a minha paixão, e eu não posso viver sem esse Deus nenhum minuto da minha vida. Não vamos nos acostumar mais a ser cristãos, não vamos nos acostumar todo domingo a ir na igreja cristã, porque lá é o meu lugar, porque eu sou evangélico, porque eu sou cristão. Não, todo domingo eu vou na igreja cristã, porque ali eu me entrego ao Senhor junto com os meus irmãos. Imagine se todos aqui buscaram o Senhor durante a semana, todos foram cheios, de repente o irmão começa a derramar o amor dele por Deus, a outra começa a derramar a paixão, a outra começa a derramar. Esse lugar vai ser um fogo só, mas não um fogo estranho, mas um fogo de adoração, de paixão, de quebrantamento, de arrependimento. Na escola que nós estudamos lá em Dallas, antes de pastorearmos essa igreja, um dos cultos, todos foram bons, mas teve um culto que teve muita imposição de mãos, gente caindo no chão, e não tem problema, pode acontecer isso, tudo bem. Mas teve um outro dia, que nós tínhamos todos os dias 50 minutos de chapel, que era louvor e adoração, e depois mais 3 aulas de 50 minutos, mas todos os dias tinha essa chapel, das 8 às 8h50, e teve um dia, que essa chapel começou, e não parou, mas não foi combinado, e o ambiente estava meio escuro, e quando era 9 horas não acabava, 9h30 não acabava, e todo mundo chorando, sem ninguém impor mão,
sem palavras proféticas, sem nada, só adoração espontânea, genuína, jovens todos jogados debaixo dos bancos chorando, se arrependendo dos pecados. E quando era 11 horas, cancelaram as outras duas, só teve a terceira. Quando acendeu as luzes daquele auditório, estava todo mundo com a cara amassada, arrebentado de chorar, gente debaixo do banco ainda sem ninguém impor as mãos na cabeça. E é isso que eu busco viver, meus irmãos, essa paixão. E eu encerro com esse salmo que diz, Salmo 42:1, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu não sei se vocês sabiam, mas a corça, esse estudo é muito interessante para a gente entender o versículo. A corça é um animal que ela tem o olfato dela muito apurado para as águas. E a corça, quando ela fica sem beber água, a pele dela resseca muito, e ela sente muitas dores, e também solta um cheiro que atrai os predadores. Por isso que ela é desesperada pela água, porque quando ela sente o cheiro das águas, ela corre. Quando ela mergulha nas águas, acontece duas coisas: ela é livre da dor, porque a pele dela volta ao normal, e os inimigos são afastados dela. Por isso que o salmista diz, assim como a corça é desesperada, ela anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, porque quando a gente mergulha nas águas do Espírito, as nossas dores, elas cessam ali, e os nossos inimigos são afastados de nós. Então que esse versículo, meus irmãos, seja todos os dias, também quando abrir os nossos olhos, dizer: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. E eu quero te desafiar e me desafiar também, a partir de hoje, todos os cultos, meus irmãos, vamos nos lembrar dessa pregação: eu não vou me acostumar a ser evangélico e cristão. Eu quero que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Todos os dias, quando estiver aqui, o pastor Mauro disser uma palavra, o louvor começar a cantar, eu não quero saber de mais nada. Eu quero fechar os meus olhos e eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui porque te amo. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado porque o Senhor nos diz que a tua bondade e as tuas misericórdias, elas certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e que o nosso coração possa se apaixonar por Ele. Então, meus irmãos, não vou chamar você aqui na frente, mas eu encerro nessa hora, dizendo: se você é alguém que precisa de uma porta aberta, como nós falamos, eu acho que nós todos aqui somos os três, todos nós queremos uma porta aberta, todos nós temos pecados para que o Senhor jogue luz e nos limpe, e todos nós queremos intimidade com Ele, queremos nos apaixonar por Ele, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então eu quero te encorajar, se você puder, se ajoelhar no seu altar, e eu vou orar para encerrar e passar para o pastor Mauro, e nós vamos orar diante dessa palavra que o Senhor ministrou a nós. Se você não puder, pode ficar sentado, mas se você puder, dobre os seus joelhos diante dele. Senhor, nós estamos aqui diante do teu trono. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer até esse lugar, a igreja cristã, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos aqui, Pai, como filhos e filhas diante do Senhor. E, Senhor, todos nós aqui temos sonhos, portas que esperamos ser abertas, e nós depositamos aos teus pés, Senhor, nessa noite, confiando na tua bondade, na tua fidelidade e nas tuas misericórdias que não têm fim. E nós sabemos, Pai, que na hora certa, no tempo certo, na tua vontade, esses sonhos, esses milagres, essas portas serão abertas a nós de acordo com o teu tempo e a tua vontade. E eu
Senhor, como ministro do teu evangelho, eu quero abençoar a vida desses meus irmãos e irmãs que estão esperando, Senhor, algo das tuas mãos, para que eles fiquem firmes, sabendo que todo o processo será parte para que os teus planos se cumpram. Também, Senhor, nós nos arrependemos de todos os pecados, como nós vimos aqui, que tu és o Deus da luz. Senhor, joga luz nos quartos escuros dos nossos corações, na intimidade, Senhor, de cada filho e filha aqui. Nós nos arrependemos, nos perdoa, Senhor, pelos pecados intencionais, pelos pecados que nos são ocultos, como disse o salmista. Sonda-nos, Senhor, e conhece os nossos corações, prova e conhece os nossos pensamentos, Pai, e vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, e nos guia pelo caminho eterno, nos limpa e nos santifica para a tua glória. E Senhor, tu és também o Deus da intimidade, e o Senhor chama nessa noite a igreja cristã, os teus filhos e filhas, para a intimidade do teu coração. Como é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Senhor, como é maravilhoso nós estarmos aqui nessa noite, sem te pedir nada, ajoelhados aqui, somente dizendo: Senhor, eu te amo, Pai, muito obrigado. Sem pedir nada, só dizendo: Senhor, estou aqui nesse domingo como teu filho, dizendo: Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, e eu desejo estar mais perto do Senhor, mais perto do teu coração. Leva-nos, Senhor, mais junto de ti, para perto de ti, Senhor, e nos enche e nos transforma, para que nós não nos acostumemos nunca, Senhor, com o evangelho e nem com o Senhor, mas que o nosso coração queime de amor todos os dias enquanto estivermos aqui na terra, até chegarmos diante daquele dia onde estaremos todos juntos diante do trono, te contemplando e dizendo eternamente: Santo, Santo, digno é o Cordeiro que foi morto e venceu. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. De joelhos abençoamos a vida do pastor Mauro, da pastora Cleusa, abençoamos toda essa igreja, abençoamos cada família aqui, cada discípulo membro, para que essa igreja, Senhor, cresça cada dia mais e ela seja conhecida em Indaiatuba como a igreja do amor. Que as pessoas, Senhor, quando entrarem aqui, recebam, Senhor, esse amor vindo do seu coração, e que essa cidade seja transformada, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim como a